Toca Livros apresenta. A editora Casa da Palavra e a Casa do Saber apresentam A Filosofia Explica Grandes Questões da Humanidade, de Clóvis de Barros Filho e Júlio Pompeu, lido e comentado pelos seus autores. Capítulo 1: Ética e Vida Boa. Bem-vindos ao nosso primeiro encontro. Partiremos do cotidiano, do que nos acontece no dia a dia, e refletiremos sobre a vida que nos toca viver. Faremos o possível para abrir mão dos jargões, das escolas e dos autores que costumam servir de muleta em cursos como este. O risco de não conseguirmos descolar do senso comum é grande. Por isto, na próxima aula, vamos recorrer a alguns mestres, grandes autores, reconhecidos, que nos ajudarão a avançar. Mas sem medo, estaremos sempre juntos. Se alguém se perder, grite. Seremos solidários. Ética e Vida Boa. Ética é o nosso tema. Reflexão que o homem sempre teve que fazer para identificar a melhor maneira de conviver. E também convivência definida a partir desta reflexão. Em alguns casos, ética tem a ver com a vida boa, com felicidade. Afinal, convivendo melhor, supomos viver melhor também. Quase tudo o que nos acontece está relacionado com alguma intervenção alheia. Na pior das hipóteses, evitamos a fúria e a indignação dos demais para conosco, reduzindo assim o número de encontros tristes. Mas ética e felicidade nem sempre correspondem, porque pessoas íntegras e moralmente inatacáveis, preparadas e dispostas a uma convivência digna, respeitadoras categóricas de imperativos, enfrentam problemas existenciais como qualquer canalha. Adoecem, envelhecem, são traídas e abandonadas por amigos e amantes, trabalham o luto e muito mais. O real agride virtuosos e pústulas, sem filtro moral. Não há muita justiça no mundo dos afetos. Ora, o que é que eu estou querendo dizer aqui? Muitas vezes as pessoas acreditam que, se você é honesto, você será recompensado, como se forças absolutas garantissem a você uma recompensa por agir de forma digna e adequada. Ora, nada mais equivocado. Na verdade, a ação moral não tem nenhuma relação com o acaso dos encontros tristes com o mundo. Você pode, por exemplo, acabar de ter uma conduta generosa e tropeçar, quebrar uma perna, ser atingido por um vaso que despenca do terceiro andar, e aí então fica evidente que a dignidade moral e a tristeza não têm nenhuma relação de causalidade. Difícil de ensinar. Justamente por dizer respeito à convivência, falar de ética é tarefa difícil para o professor. Sempre se suspeitará de não haver nada de muito novo a ensinar, ou a aprender. Afinal, todo mundo entende um pouco disso, ou pelo menos deveria entender. É o que se espera. Não é muito comum nem recomendável admitir total ignorância no assunto. Imaginem a má impressão que causaria a seguinte advertência: sou médico e de ética não entendo nada. Ou ainda, sou político e ética não é o meu forte. E com você não é diferente. Desde os parágrafos iniciais deste primeiro capítulo, o seu repertório sobre ética nunca é virgem.
Já conta com referências, crenças mais ou menos compartilhadas, certezas consolidadas. Há muito tempo, talvez. Tudo isso aprendido no ritmo da vida, na contingência dos encontros com o mundo e na complexidade das relações com outras pessoas, ao longo de uma ininterrupta socialização moral. Por essas e outras, às vezes parece mais fácil ensinar o que são ligações peptídicas, medir áreas geométricas ou ainda calcular as energias potencial e cinética de uma bolinha que se desloca lá do alto da rampa. Difícil de aprender. Ética tem a ver com convivência. Eis o seu objeto. Isso já sabemos. Mas implica também esforço intelectual. É pensamento sobre a vida, vivida em meio aos demais, em relação, e vida regida pelo pensamento. Por isso, todo esse pensamento acaba se organizando em saberes, conhecimento acumulado ao longo da história, fruto de uma dedicação coletiva, estimulada por uma preocupação que nos acompanha desde sempre: a identificação da melhor maneira de viver e conviver. Saberes que não nascemos sabendo, que precisamos aprender com os outros e que, curiosamente, estão ausentes em nossa educação formal. Com efeito, na escola, a reflexão sobre a convivência mais adequada ocupa posição marginal ou nula. É um paradoxo. Em meio a um cipoal de discursos pedagógicos que preconizam emancipação, ainda hoje não escolhemos muito das coisas que aprendemos. Quase tudo é obrigatório. As eventuais disciplinas optativas são tardias. Os currículos se impõem sem clemência. Aparecem no caminho dos estudantes como acidentes geográficos no percurso do aventureiro. Enfrentamento compulsório. Assim, docentes e discentes já sabem que é em tal série que se estuda logaritmo, e só na série seguinte matrizes, obviamente. Como também é óbvio que história geral são as da Europa e dos Estados Unidos. Mais recentemente um pouco de América Latina, mas nunca a do Zaire. Os livros de referência e as apostilas enquadram o conhecimento propondo sequências de conteúdo cada vez mais indiscutíveis, adestrando o aluno para performances convincentes em face das instâncias oficiais de legitimação, como os exames de toda a ordem. Obviedades de conteúdo raramente chamam atenção. Naturalizam-se. Nada mais conveniente para os que decidem, para os detentores do poder curricular. Definidores do que é indiscutivelmente importante. Que esqueçamos deles, que não denunciemos o viés arbitrário e interessado de suas decisões, que nunca percebamos que tudo na educação poderia ser muito diferente do que é, que não atinemos nunca para sua índole ideológica, porque toda dominação só é de fato eficaz quando desobriga o dominante a dar explicações a respeito de suas decisões. Quando estas são tomadas como óbvias, ter de argumentar é indicativo de fraqueza. Coisas que convêm. Muito do que aprendemos na escola é sobre o mundo, sobre o lugar onde estamos, sobre o terreno de jogo, sobre as condições materiais da vida. Assim, o movimento dos astros, os climas, o relevo, a vegetação, os outros animais, o nosso próprio corpo, suas células, seus órgãos, seus sistemas de órgãos, etc. E tudo isso poderá nos interessar ou não. Mas raramente seremos estimulados a relacionar assuntos tão diversos com nossas trajetórias específicas. Até você, que adora física e química, quem se encantou ao descobrir a biologia como ciência da vida, deve admitir a existência de saberes mais relacionados à sua própria vida, fundamentais para continuar vivendo, porque uma coisa é a digestão celular e seus complexos de Golgi, outra é dar-se conta de que rabada ou mocotó, no meu caso qualquer coisa com alho, não caem bem em refeições noturnas. Alguns destes saberes ajudam qualquer um, seja você quem for. Como, por exemplo,
evitar um mergulho de cabeça numa piscina vazia, tentar voar sem nenhum recurso flutuador, ou não confundir soro com vaselina na hora que precisamos mais dos nutrientes do primeiro do que de lubrificação das nossas vias sanguíneas. Outras coisas que aprendemos têm a ver com nossas particularidades. Recentemente aprendi, por acaso, uma prática dietética que revolucionou minha rotina. Convidado para jantar por alunos, amigos, médicos em Belo Horizonte, optei por um risoto de camarão com quiabo. Nunca fui um grande admirador de suas babas, mas a iguaria se revelou magnífica e altamente eficaz para o trânsito. Passei a noite dormitando no vaso, dose excessiva, por certo. Mas desde então, revelou-se terapêutico. Ingerido com moderação todas as noites, tornou minhas manhãs menos presas, mais respeitadoras dos fluxos existenciais, articuladas com a impermanência do mundo da vida. E se o preço desta previsibilidade evacuativa parecer alto demais, afinal, quiabo toda noite, sempre se poderá optar por uma vida menos previsível, uma surpresa a cada manhã, como já sugeriam há muito os inesquecíveis secos e molhados. Todos esses saberes permitem identificar coisas que não nos convêm e discriminá-las das que nos convêm. São os primeiros passos para aprender a viver. Perceber que as coisas do mundo não nos são indiferentes, que algumas nos caem bem e outras nos caem mal, pelo menos por algum tempo, e que por isso mesmo as julgamos boas e más, enquanto este tempo durar. Perceba que as coisas serão boas para nós exatamente na medida da sua utilidade, na medida dos efeitos que produzem sobre nós. E aí você aprende que o valor de qualquer coisa do mundo para você depende do efeito afetivo que produz em você. O mundo é bom quando ele alegra. Primeiro a alegria, depois o valor do mundo. Assim o café, se tiver quente para você, se tiver apetecível para você, então o café é bom para você. Assim também a leitura de um livro, se te alegrar, se for entretido, se te produzir boas sensações, então o livro é bom. Primeiro a sensação, primeiro o prazer ou a dor, e depois o valor, bom ou ruim, daquele café ou daquele livro. Fazer tabela. Alguns de nossos leitores mais otimistas poderiam concluir que ficou fácil viver. Afinal, bastaria ir encontrando as diferentes coisas, relacionar-se, deixar-se afetar por elas e classificá-las como convenientes ou inconvenientes. Aos poucos, disporíamos de uma longa lista em 2 colunas. O mundo em tabela. As coisas que nos fizeram bem, obviamente, à esquerda, e o mundo do mal, sempre à direita. Uma vez enquadrada uma amostra significativa de mundo, teríamos plenas condições de reduzir o risco de encontros lesivos. Para isto, bastaria evitar as coisas ruins e forçar a barra para encontrar as boas. Pensando assim, quanto mais minuciosa for essa categorização do mundo, menor a chance de uma surpresa negativa. As colunas se subdividiriam. Assim podemos preferir, dentre os filmes dirigidos por Woody Allen, aqueles em que ele atua como ator, como também ovos, mas fritos, caipiras e com gema mole, e as entrevistas daquele vitorioso técnico de futebol, mas em dias de particular mau humor. Lembro-me de conhecida apresentadora de televisão, em programa matinal infantil, relatar como dica pessoal infalível para a vida que colocava numa bolha, referindo-se à sua casa, todas as coisas com as quais tinha tido experiências felizes e que, portanto, julgava boas. Quanto às outras, pagava para que seus serviçais as encontrassem e se virassem com elas. Pois é. Mas convenhamos, não há grande novidade nisso tudo. Todos nós, ao viver,
vamos percebendo o que nos é mais e menos penoso. E elaboramos, com maior ou menor minúcia, algum tipo de lista em 2 colunas. É o que está ao nosso alcance para decidir. Uma trajetória de experiências é sintetizada num instante de deliberação. E gostaríamos que desse certo. Que fosse suficiente classificar o mundo que já encontramos em direita e esquerda para acertar sempre, eliminar o desconforto e perenizar o prazer. Como seria bom se a tal da bolha funcionasse, que tudo que nos alegra estivesse do lado de dentro, à nossa disposição, e tudo que nos entristece do lado de fora, longe de nós. Mas não parece ser tão fácil. Mesmo para os mais iludidos, a esmola é muita, e meu santo, calejado por incontáveis reveses, simplesmente desconfia. Afinal, muitos dos efeitos que o mundo produz em nós não se adequam às singelas 2 colunas, porque podem convir e não convir, como algumas pastilhas, que potencializam sensações táteis, mas diminuem a capacidade intelectiva. O cigarro, que serve de chupeta e enfumaça os pulmões. A psicoterapia, que abre feridas para curá-las. O vinho, que é saboroso, traz alegria alcoólica e, tomado com moderação todos os dias, faz bem para um monte de coisas. Epa! Este parece tudo de bom. Cravo seco na coluna da esquerda. Pois é. Mas esse mesmo vinho acaba lhe obrigando a uma ingestão diária compulsória para que tudo isto continue acontecendo. Embriaguez sustentável para uns, alcoolismo para outros. Só 1 ou 2 tacinhas no final do dia. E aí, exemplo a exemplo, na hora de decidir sobre o que colocar na bolha, a certeza arrogante da apresentadora vai dando lugar a dúvidas angustiadas. Você acabou de ouvir o trailer. Agora fique com o começo deste audiolivro. A editora Casa da Palavra e a Casa do Saber apresentam A Filosofia Explica Grandes Questões da Humanidade, de Clóvis de Barros Filho e Júlio Pompeu, lido e comentado pelos seus autores. Capítulo 1 – Ética e Vida Boa. Bem-vindos ao nosso primeiro encontro. Partiremos do cotidiano, do que nos acontece no dia a dia, e refletiremos sobre a vida que nos toca viver. Faremos o possível para abrir mão dos jargões, das escolas e dos autores que costumam servir de muleta em cursos como este. O risco de não conseguirmos descolar do senso comum é grande. Por isto, na próxima aula, vamos recorrer a alguns mestres, grandes autores, reconhecidos, que nos ajudarão a avançar. Mas sem medo, estaremos sempre juntos. Se alguém se perder, grite. Seremos solidários. Ética e vida boa. Ética é o nosso tema. Reflexão que o homem sempre teve que fazer para identificar a melhor maneira de conviver. E também convivência definida a partir desta reflexão. Em alguns casos, ética tem a ver com a vida boa, com felicidade. Afinal, convivendo melhor, supomos viver melhor também. Quase tudo o que nos acontece está relacionado com alguma intervenção alheia. Na pior das hipóteses, evitamos a fúria e a indignação dos demais para conosco, reduzindo assim o número de encontros tristes. Mas ética e felicidade nem sempre correspondem, porque pessoas íntegras e moralmente inatacáveis, preparadas e dispostas a uma convivência digna, respeitadoras categóricas de imperativos,
enfrentam problemas existenciais como qualquer canalha. Adoecem, envelhecem, são traídas e abandonadas por amigos e amantes, trabalham o luto e muito mais. O real agride virtuosos e pústulas, sem filtro moral. Não há muita justiça no mundo dos afetos. Ora, o que é que eu estou querendo dizer aqui? Muitas vezes as pessoas acreditam que, se você é honesto, você será recompensado, como se forças absolutas garantissem a você uma recompensa por agir de forma digna e adequada. Ora, nada mais equivocado. Na verdade, a ação moral não tem nenhuma relação com o acaso dos encontros tristes com o mundo. Você pode, por exemplo, acabar de ter uma conduta generosa e tropeçar, quebrar uma perna, ser atingido por um vaso que despenca do terceiro andar. E aí, então, fica evidente que a dignidade moral e a tristeza não têm nenhuma relação de causalidade. Difícil de ensinar. Justamente por dizer respeito à convivência, falar de ética é tarefa difícil para o professor. Sempre se suspeitará de não haver nada de muito novo a ensinar ou a aprender. Afinal, todo mundo entende um pouco disso, ou pelo menos deveria entender. É o que se espera. Não é muito comum nem recomendável admitir total ignorância no assunto. Imaginem a má impressão que causaria a seguinte advertência: sou médico e de ética não entendo nada. Ou ainda, sou político e ética não é o meu forte. E com você não é diferente. Desde os parágrafos iniciais deste primeiro capítulo, o seu repertório sobre ética nunca é virgem. Já conta com referências, crenças mais ou menos compartilhadas, certezas consolidadas. Há muito tempo, talvez. Tudo isso aprendido no ritmo da vida, na contingência dos encontros com o mundo e na complexidade das relações com outras pessoas, ao longo de uma ininterrupta socialização moral. Por essas e outras, às vezes parece mais fácil ensinar o que são ligações peptídicas, medir áreas geométricas ou ainda calcular as energias potencial e cinética de uma bolinha que se desloca lá do alto da rampa. Difícil de aprender. Ética tem a ver com convivência. Eis o seu objeto. Isso já sabemos. Mas implica também esforço intelectual. É pensamento sobre a vida, vivida em meio aos demais, em relação, e vida regida pelo pensamento. Por isso, todo esse pensamento acaba se organizando em saberes, conhecimento acumulado ao longo da história, fruto de uma dedicação coletiva, estimulada por uma preocupação que nos acompanha desde sempre: a identificação da melhor maneira de viver e conviver. Saberes que não nascemos sabendo, que precisamos aprender com os outros e que, curiosamente, estão ausentes em nossa educação formal. Com efeito, na escola, a reflexão sobre a convivência mais adequada ocupa posição marginal ou nula. É um paradoxo. Em meio a um cipoal de discursos pedagógicos que preconizam emancipação, ainda hoje não escolhemos muito das coisas que aprendemos. Quase tudo é obrigatório. As eventuais disciplinas optativas são tardias. Os currículos se impõem sem clemência. Aparecem no caminho dos estudantes como acidentes geográficos no percurso do aventureiro. Enfrentamento compulsório. Assim, docentes e discentes já sabem que é em tal série que se estuda logaritmo, e só na série seguinte matrizes, obviamente. Como também é óbvio que história geral são as da Europa e dos Estados Unidos. Mais recentemente um pouco de América Latina, mas nunca a do Zaire,
Os livros de referência e as apostilas enquadram o conhecimento propondo sequências de conteúdo cada vez mais indiscutíveis, adestrando o aluno para performances convincentes em face das instâncias oficiais de legitimação, como os exames de toda ordem. Obviedades de conteúdo raramente chamam atenção. Naturalizam-se. Nada mais conveniente para os que decidem, para os detentores do poder curricular. Definidores do que é indiscutivelmente importante. Que esqueçamos deles, que não denunciemos o viés arbitrário e interessado de suas decisões, que nunca percebamos que tudo na educação poderia ser muito diferente do que é, que não atinemos nunca para sua índole ideológica, porque toda dominação só é de fato eficaz quando desobriga o dominante a dar explicações a respeito de suas decisões. Quando estas são tomadas como óbvias, ter de argumentar é indicativo de fraqueza. Coisas que convêm. Muito do que aprendemos na escola é sobre o mundo, sobre o lugar onde estamos, sobre o terreno de jogo, sobre as condições materiais da vida. Assim, o movimento dos astros, os climas, o relevo, a vegetação, os outros animais, o nosso próprio corpo, suas células, seus órgãos, seus sistemas de órgãos, etc. E tudo isso poderá nos interessar ou não. Mas raramente seremos estimulados a relacionar assuntos tão diversos com nossas trajetórias específicas. Até você, que adora física e química, quem se encantou ao descobrir a biologia como ciência da vida, deve admitir a existência de saberes mais relacionados à sua própria vida, fundamentais para continuar vivendo, porque uma coisa é a digestão celular e seus complexos de Golgi, outra é dar-se conta de que rabada ou mocotó, no meu caso qualquer coisa com alho, não caem bem em refeições noturnas. Alguns destes saberes ajudam qualquer um, seja você quem for. Como, por exemplo, evitar um mergulho de cabeça numa piscina vazia. Tentar voar sem nenhum recurso flutuador. Ou não confundir soro com vaselina na hora que precisamos mais dos nutrientes do primeiro do que de lubrificação das nossas vias sanguíneas. Outras coisas que aprendemos têm a ver com nossas particularidades. Recentemente aprendi, por acaso, uma prática dietética que revolucionou minha rotina. Convidado para jantar por alunos, amigos, médicos em Belo Horizonte, optei por um risoto de camarão com quiabo. Nunca fui um grande admirador de suas babas, mas a iguaria se revelou magnífica e altamente eficaz para o trânsito. Passei a noite dormitando no vaso, dose excessiva, por certo. Mas desde então, revelou-se terapêutico. Ingerido com moderação todas as noites, tornou minhas manhãs menos presas, mais respeitadoras dos fluxos existenciais, articuladas com a impermanência do mundo da vida. E se o preço desta previsibilidade evacuativa parecer alto demais, afinal, quiabo toda noite, sempre se poderá optar por uma vida menos previsível, uma surpresa a cada manhã, como já sugeriam há muito os inesquecíveis secos e molhados. Todos esses saberes permitem identificar coisas que não nos convêm e discriminá-las das que nos convêm. São os primeiros passos para aprender a viver. Perceber que as coisas do mundo não nos são indiferentes, que algumas nos caem bem e outras nos caem mal, pelo menos por algum tempo, e que por isso mesmo as julgamos boas e más, enquanto este tempo durar. Perceba que as coisas serão boas para nós exatamente na medida da sua utilidade, na medida dos efeitos que produzem sobre nós. E aí você aprende que o valor de qualquer coisa do mundo para você depende do efeito afetivo que produz em você. O mundo é bom quando ele alegra. Primeiro a alegria, depois o valor do mundo. Assim o café, se tiver quente para você, se tiver apetecível para você, então o café é bom para você.
Assim também a leitura de um livro, se te alegrar, se for entretido, se te produzir boas sensações, então o livro é bom. Primeiro a sensação, primeiro o prazer ou a dor, e depois o valor, bom ou ruim, daquele café ou daquele livro. Fazer tabela. Alguns de nossos leitores mais otimistas poderiam concluir que ficou fácil viver. Afinal, bastaria ir encontrando as diferentes coisas, relacionar-se, deixar-se afetar por elas e classificá-las como convenientes ou inconvenientes. Aos poucos, disporíamos de uma longa lista em 2 colunas. O mundo em tabela. As coisas que nos fizeram bem, obviamente, à esquerda, e o mundo do mal, sempre à direita. Uma vez enquadrada uma amostra significativa de mundo, teríamos plenas condições de reduzir o risco de encontros lesivos. Para isto, bastaria evitar as coisas ruins e forçar a barra para encontrar as boas. Pensando assim, quanto mais minuciosa for essa categorização do mundo, menor a chance de uma surpresa negativa. As colunas se subdividiriam. Assim podemos preferir, dentre os filmes dirigidos por Woody Allen, aqueles em que ele atua como ator, como também ovos, mas fritos, caipiras e com gema mole, e as entrevistas daquele vitorioso técnico de futebol, mas em dias de particular mau humor. Lembro-me de conhecida apresentadora de televisão, em programa matinal infantil, relatar como dica pessoal infalível para a vida que colocava numa bolha, referindo-se à sua casa, todas as coisas com as quais tinha tido experiências felizes e que, portanto, julgava boas. Quanto às outras, pagava para que seus serviçais as encontrassem e se virassem com elas. Pois é. Mas convenhamos, não há grande novidade nisso tudo. Todos nós, ao viver, vamos percebendo o que nos é mais e menos penoso. E elaboramos, com maior ou menor minúcia, algum tipo de lista em 2 colunas. É o que está ao nosso alcance para decidir. Uma trajetória de experiências é sintetizada num instante de deliberação. E gostaríamos que desse certo. Que fosse suficiente classificar o mundo que já encontramos em direita e esquerda para acertar sempre. Eliminar o desconforto e perenizar o prazer. Como seria bom se a tal da bolha funcionasse, que tudo que nos alegra estivesse do lado de dentro, à nossa disposição, e tudo que nos entristece do lado de fora, longe de nós. Mas não parece ser tão fácil. Mesmo para os mais iludidos, a esmola é muita, e meu santo, calejado por incontáveis reveses, simplesmente desconfia. Afinal, muitos dos efeitos que o mundo produz em nós não se adequam às singelas 2 colunas, porque podem convir e não convir, como algumas pastilhas, que potencializam sensações táteis, mas diminuem a capacidade intelectiva. O cigarro, que serve de chupeta e enfumaça os pulmões. A psicoterapia, que abre feridas para curá-las. O vinho, que é saboroso, traz alegria alcoólica e, tomado com moderação todos os dias, faz bem para um monte de coisas. Epa! Este parece tudo de bom. Cravo seco na coluna da esquerda. Pois é. Mas esse mesmo vinho acaba lhe obrigando a uma ingestão diária compulsória para que tudo isto continue acontecendo. Embriaguez sustentável para uns, alcoolismo para outros. Só 1 ou 2 tacinhas no final do dia. E aí, exemplo a exemplo, na hora de decidir sobre o que colocar na bolha, a certeza arrogante da apresentadora vai dando lugar a dúvidas angustiadas. Vidas escolhidas. Nas relações que mantemos com outras pessoas, este quadro de incerteza piora. Quando interagimos, somos afetados pela ação do outro.
ou pela interpretação que dela fazemos. E ao agir, afetamos esse mesmo outro. Nossa ação produz efeitos que participarão da sua vida. E como esse outro nos importa, por princípio moral, por amor, por compaixão ou qualquer outro motivo, concluímos que nossa conduta que vai afetá-lo também importa. E muito. E o que é mais incrível, em muitos casos, a decisão sobre o que fazer está na nossa mão. Quando agimos e pisamos na bola, causamos tristeza. Sabemos que somos causa. Causa que explica o efeito. Causa adequada da tristeza do outro. E nos sentimos responsáveis. Neste momento, várias condutas passam pela nossa cabeça. Umas excluem outras. Só uma pode triunfar. Face a infinitas possibilidades. Por isso, para escolher a vida de carne e osso, temos que abdicar de muitas outras. Toda escolha pressupõe renúncia. Toda positividade existencial implica negação. A sensação de perda é inevitável. Vidas jogadas no lixo, preteridas, aquelas que decidimos não viver, confinadas ao mundo das quimeras, excluídas da materialidade das condutas, e neste trabalho de escolha, muitas dúvidas são previsíveis e recorrentes. Devo mentir em meu proveito? Devo mentir em proveito do outro? Devo respeitar um compromisso assumido há tempos, mesmo sabendo que me trará prejuízo? Se alguém suspeito se aproxima, em local deserto, jogo o carro em cima dele, mesmo sem ter certeza de tratar-se de uma agressão? Devo denunciar o amigo e colega traidor dos interesses do grupo ou da empresa? E perguntas como estas se seguiriam indefinidamente. Escravos das paixões. Para alguns pensadores reconhecidos, sem dar nomes como prometido, toda escolha existencial, aparentemente resultante de uma atividade soberana da razão, é estritamente determinada pelos afetos, pelas alegrias e tristezas, pelos medos e esperanças. A vida melhor seria simplesmente a que nos alegra mais, ou a que supomos nos alegrará mais. Neste caso, seríamos escravos das paixões, do esforço que todo vivente faz para perseverar no seu ser. Luta pela reafirmação da própria potência, luta pelo tesão, luta pela vida. As deliberações ditas morais corresponderiam rigorosamente às inclinações afetivas dominantes. Desta forma, optaríamos por uma postura mais arrojada quando o tesão superasse o medo, e por outra mais prudente, quando o temor triunfasse. Só nos diferiríamos do resto da animalidade pelo grau de complexidade semiótica, pelo rebuscamento na hora de justificar, para nós e para os outros, por que nos inclinamos mais por esta ou aquela solução. E toda impressão de liberdade, de autonomia decisória, decorreria de nossa ignorância sobre a origem dos nossos apetites, sobre a interação entre nossos afetos e produção intelectiva. Neste caso, todo juízo moral não passaria do resultado de uma somatória de vetores afetivos, de uma combinação de paixões que estão em tempo real, que detêm a primazia, que são condição, porque toda valoração moral depende do que estamos sentindo. E tudo estaria bem assim, cada qual com suas sensações, na particularidade de suas relações com o mundo. O problema é que não vivemos sós. Se fôssemos só eu e a cerejeira, estaria tudo resolvido. Esta última seria linda se e quando ensejasse em mim seu observador encantamento. E nem tão linda assim se me entediasse. Mas além de mim e da cerejeira, tem mais gente. Tem todo mundo. Pessoas como eu, com alguma potência e querendo mais, que também querem se alegrar, resistindo e insistindo no próprio ser. Mas essas pessoas, por serem diferentes de mim, também são afetadas distintamente pelo mundo. O que me alegra pode entristecê-las, e vice-versa. Problema à vista na hora de identificar o valor das coisas e das condutas.
Pela primazia dos afetos, a mesma coisa ou a mesma conduta terá, neste caso, valor positivo para os que com ela se alegrarem e negativo para os que se entristecerem. Valores opostos para o mesmo mundo. E você, que se deixou seduzir pela argumentação, pergunta com atrevimento: e qual é o problema? Que cada um atribua valor às coisas em função da singularidade dos seus afetos. Neste caso, a nossa cerejeira seria bela para uns e feia para outros. Não parece tentador? Para você que está me ouvindo, essa ideia de que a conduta moral resulta das sensações, do que você sente, dos apetites e das inclinações do corpo, vale a pena aqui lembrar de uma pequena historinha que me ocorre. Um amigo de longa data, me convida para uma atividade desportiva no meio do dia, uma aula de hidroginástica. Você que me ouve pode imaginar o quanto esta proposta me soa esdrúxula. Mas esse amigo tanto insistiu que acabei indo. Piscina, dentro de um prédio no centro da cidade. Aí estava eu, de touca e roupão alugado, esperando pela tal aula de hidroginástica. Até aquele momento, não tinha entendido a razão do convite e lamentava profundamente tê-lo aceito. Eis que chega a professora. Mulher de topografia exuberante, glúteos inimagináveis e um vestuário absolutamente aderido às suas formas. Uma mulher inesquecível. Então meu amigo de longe na piscina comemora. Viu? Eu não falei para você vir. Sabia que ia gostar da aula. E aí, acabei fazendo 1 ano e meio de aula de hidroginástica com a professora Kátia. E durante esse 1 ano e meio, o meu corpo clamava pela manipulação glútea, pela aproximação física. E durante 1 ano e meio, eu nada fiz. Permaneci distante, controlando-me, impedido que estava de ousar. Neste momento você perguntará: mas se a nossa decisão, a nossa conduta depende do que sentimos, então você deveria ter agarrado a professora no primeiro dia. Não tão rápido. A sua conclusão é equivocada. Porque na contramão desta inclinação desejante havia um outro afeto, em sentido contrário e mais poderoso ainda: o medo, o temor. É aquilo que você sente quando imagina as consequências nefastas de uma conduta que você toma. O medo da reação da professora, o medo da repercussão que aquela conduta pudesse ter, sobretudo para quem se apresenta como principal traço da própria identidade, ser professor de ética. Viu só? Neste momento, o medo venceu o tesão. E isto chamamos alguém virtuoso. Agora, no dia que o tesão vencer o medo, nossa, saia de baixo. Você se tornará irrefreável e as consequências sociais da conduta poderão ser bastante nefastas. Valores convergentes. A má notícia é que nenhuma sociedade toleraria tanta diversidade, nem mesmo as ditas democráticas. Se o desentendimento sobre a beleza da cerejeira não compromete tanto a ordem social, o mesmo não acontece com um estupro, conjunção carnal sem a aquiescência de uma das partes. Conservemos a valoração da conduta atrelada aos afetos, positiva para o estuprador e seu gozo, negativa para o estuprado e seu horror. Morte, talvez. Neste caso, teríamos que aceitar um empate. Alegria que anula tristeza. Agora suponho, você concorda menos.
Fica claro que o valor moral deste tipo de conduta não pode ficar à mercê das variáveis afetivas dos agentes da relação. Por essas e outras, a vida em sociedade supõe alguma concordância sobre o valor das coisas e das ações humanas, pelo menos daquelas que podem comprometer gravemente os fluxos sociais. Assim, as instituições condicionam o pertencimento de seus membros ao conhecimento e à aceitação de alguns valores. São exibidos em cartazes, repetidos à exaustão e aos gritos em eventos motivacionais, constam de códigos de conduta e tudo mais. Mas sempre caberá a pergunta: por que esses valores e não outros? Por que não seus contrários? Assim, por exemplo, a desconfiança no lugar da confiança, a opacidade no lugar da transparência, o prazer no lugar da disciplina, o máximo benefício imediato no lugar da sustentabilidade do negócio, a superioridade étnica no lugar da equidade e assim por diante. Afinal, também aprendemos a desconfiar para viver, a reconstruir relatos que amenizem estragos, a minimizar o desconforto na microgestão da vida. Os países ricos detonaram e continuam detonando o meio ambiente, o que inviabilizará a continuidade da vida como ela é. E a escravidão, definida pela etnia, era normal até ontem. Pois é, ante tamanha oferta, é preciso simplificar, reduzir, escolher alguns valores e não outros, para que possam ser respeitados por qualquer um, universalmente talvez. Mas como o que alegra uns não alegra todos, todos lutam pela generalização do valor que corresponda à própria alegria, aos próprios interesses, que seja o meu valor, o verdadeiro valor. E desta forma, o mundo acaba de se converter numa arena de luta de agentes interessados pela definição do valor legítimo das coisas, com resultados sempre provisórios, reféns de uma relação de forças sempre subversível. Por este caminho, a ética tornou-se uma questão de poder. Ah, meu amigo ouvinte, você que se alegra degustando polpetone, você conhece um vegetariano, você sabe, o vegetariano tudo fará para te convencer da excelência da dietética vegetariana e você tudo fará para mostrar que sem a proteína da carne, a vida não é a mesma. E os argumentos são apenas um reflexo de você se alegrar comendo polpetone e o seu amigo se alegrar degustando rabanete. Tentamos o tempo inteiro fazer das nossas alegrias particulares uma espécie de regra universal. E aí haverá aqueles que prometem que comer linhaça é tudo de bom. São os comedores de linhaça. Haverá os que garantam que yoga é bom para todo mundo. São aqueles que curtem ficar parado em posições desagradáveis. Haverá aqueles que assegurem que, nossa, correr na praia é um prazer insubstituível. São os que se alegram em correr na praia. E aí você percebe que toda vez que algo nos alegra, temos uma tendência de querer empurrar a goela abaixo de todo mundo a nossa alegria como se fosse uma regra universal. Aliás, filósofos não são diferentes. Se alegram com a filosofia e por isso estão convencidos de que a filosofia é bom para todo mundo. Nossa, nada mais duvidoso. Mas fica aí a ressalva. Livres para viver. Para muitos outros pensadores, também clássicos, a escolha da vida não pode estar à mercê de nada disso. Deve respeitar normas e critérios que não levem em conta o que estamos sentindo, alinhados com valores que não sejam em nada relativos à situação vivida. Por isso, denominados
absolutos. Graças a eles, poderíamos deliberar na contramão dos afetos, pela tristeza, em nome do dever. Só neste caso teríamos certeza da própria liberdade, da própria dignidade. Na paixão ou na autonomia, o fato é que, enquanto houver vida, estamos condenados a vivê-la, a decidir sobre ela, mesmo na hora de abreviá-la. Agir é uma sina, não há como fugir. Tirar férias. A opção de não agir transcende a existência, está fora da vida. Nossas ações se confundem com ela, na solidão e na interação com outros. E face a essa necessidade, que é toda nossa, refletimos para decidir. E nossa ação, muitas vezes, dependerá desta reflexão. Por isso, uma ação moral, identificada e decidida pela razão, tendo como referência algum tipo de norma. Mas quando usamos a razão para deliberar entre várias condutas que passam pela nossa cabeça, damos-nos conta rapidamente de que nem sempre a equação encaixa, que talvez não haja equação, que a fertilidade intelectiva e a riqueza de variáveis quase sempre jogam contra, imobilizam. Os efeitos contraditórios que as coisas do mundo impõem sobre nós, no caso das interações com outras pessoas, parecem potencializados. Bem, meu querido ouvinte e leitor, eu disse que só seríamos livres para estes pensadores clássicos de que estamos falando quando pudéssemos agir na contramão dos próprios desejos, na contramão dos próprios apetites, ou seja, seríamos livres quando decidimos fazer o que não queremos. Isso parece estranho para você, mas observe. Imagine que você deseje alguma coisa. Você sabe que esse desejo se impõe a você. Esse desejo é uma manifestação do seu corpo que você não controla. Esse desejo é um fenômeno que aparece em você. Não resulta de uma manifestação de vontade. Até mesmo porque muitas coisas que desejamos não conviria desejar. Muito bem. Você percebe que quando você age para satisfazer um desejo, você é escravo do seu desejo, escravo das células desejantes, escravo do corpo que te obriga a satisfazê-lo. Por isso, a liberdade pressupõe, mesmo no desejo, decidir contra. Saber que quero, mas agir de forma distinta. Negar a própria inclinação em nome de um valor maior. Portanto, você não é livre quando faz o que quer, porque quando faz o que quer, você é escravo do seu querer. Você é livre quando decide contra o que quer, porque quando isto acontece, você vence as inclinações do corpo. Esta, pelo menos, é a ideia apresentada pelos chamados filósofos idealistas. A liberdade é a vitória da inteligência e da razão sobre os apetites das entranhas. Você gostou? Então continuemos a leitura. Para você, que é mãe, e ensina seu filho a não mentir, talvez já tenha se perguntado: por que será que não mentir é o certo? Até porque, muito cá entre nós, mamãe, quantas e quantas vezes você mesma já mentiu. Mas ainda assim, ensina com convicção seus filhos a não mentir. Por que será? Por que não mentir?
Por exemplo, a mentira é para muitos sempre condenável, inaceitável, porque corroeria a premissa importantíssima da vida e da convivência. Já para outros, nem sempre é assim. Será mentir um vício em qualquer situação? Proponho a reflexão e não consigo me impedir de escutar os gritos do meu pai, condenando categoricamente a mentira e ameaçando-me de severa punição. Para poder viver, supomos a existência de muitas coisas que naquele instante de deliberação não estão diante de nós. Coisas que não podemos verificar por nós mesmos. Quando alguém que se encontra sentado sente inopinada necessidade de urinar, levanta-se e procura um toalete. Este gesto só se justifica pela certeza de haver um toalete próximo de onde se está. Mesmo que não tenham ainda flagrado o vaso, a busca é pertinente, senão urinariam onde estão, em nome da inércia ou do menor esforço. Esta certeza sobre mundos não verificados concerne também a nossa convivência com os demais. Suas ações, seus discursos, na hora de agir, de escolher uma conduta entre outras, de jogar no lixo soluções de vida em nome daquela que nos parece melhor, servimos-nos de uma série de certezas sobre a conduta dos demais que prescindem de constatação. Confiança para alguns, fé para outros. Agora mesmo, no momento que transcrevo a gravação desta aula, suponho que a editora honrará seu compromisso em publicá-la. Suponho também algum leitor. Conversas em torno do texto. E nada disso posso verificar. Simplesmente porque, neste caso, nada disso tem, no instante em que falo, materialidade alguma. Mas sem estas certezas, eu não estaria aqui, diante deste microfone, com tantos atrativos naturais por perto, desdenhando da minha ausência. Da mesma forma, quando interagimos, recebemos informações de terceiros sobre coisas que não podemos checar. Não tem outro jeito. Precisamos saber muito mais do que nossos olhos enxergam, do que a posição de nosso corpo no mundo autoriza a perceber. Por isso, só nos resta acreditar no que nos contam. Pela mídia, o jornalista apresenta suas manchetes, que anunciam fatos jornalísticos. Sabemos que ele, seus patrões e anunciantes, têm muitos interesses nesse trabalho, que costumam apresentar as coisas do jeito que mais lhes convém. Até porque é preciso escolher na hora de fechar uma pauta. O mundo é grande demais para tão poucas páginas ou segundos de notícia. Mas na hora que você se abaixa de manhã para recolher o jornal que lhe foi entregue por assinatura e se dispõe a ler, é porque tem certeza de que tudo aquilo aconteceu mesmo. E quando você, conduzindo seu veículo, muda de trajeto por conta de uma informação de trânsito ouvida no rádio, é por estar seguro de que o caminho habitual estará congestionado, pelas razões anunciadas. Da mesma forma, quando alguém, agora longe da mídia, conversando com você num bar, se apresenta como professor de ética da universidade, como admirador de música sertaneja, como louco por fígado acebolado e grão de bico com salada de agrião, você dá continuidade ao diálogo, presumindo que tudo isso seja verdade. Porque se mentirmos sobre nós mesmos, impedimos nossos interlocutores de conhecer nossas práticas, hábitos, apetites, em suma, para falar simples, de saber quem somos. O que impediria nossa identificação e qualquer confiança na veracidade de nossas afirmações. O efeito benéfico de qualquer afirmação mentirosa é sempre de curto alcance, pouco sustentável, porque uma vez associada à prática ao autor, suas declarações tornam-se doravante suspeitas. Este não é de confiança, dizemos. E se por hipótese todos se tornassem mentirosos, se a mentira virasse regra universal, qualquer iniciativa mentirosa seria ineficaz. Ninguém daria crédito a um mentiroso sabendo tratar-se de um, o que tornaria a convivência impossível. Por tudo isso, só podemos concluir então que mentir não é adequado,
não ajuda a viver e conviver bem. Bem, meu querido ouvinte, imagine que você esteja precisando de uma graninha. Aí você vem até mim, professor da universidade pública e, portanto, sabidamente abastado. Você vem até mim e me pede um dinheiro emprestado. Eu então te pergunto: você vai me devolver? Você não tem a menor intenção de me devolver. Mas como sabe que se não mentir eu não vou emprestar, você mente. E aí você me assegura a devolução. Neste momento, eu empresto o dinheiro solicitado. Ora, será que você não percebe? Você só conseguiu o empréstimo porque eu acreditei que você estivesse dizendo a verdade. Você só conseguiu o empréstimo porque a verdade é sempre presumida. Agora, se todos nós mentíssemos sempre, se a presunção fosse sempre de mentira, na hora que eu perguntasse, você vai me devolver, e você dissesse, vou, eu saberia tratar-se de uma mentira, e aí então não emprestaria. Você entendeu então o que eu quis dizer? A mentira só é eficaz, a mentira só proporciona ao mentiroso os efeitos que ele quer, porque todos presumimos a verdade. A mentira jamais pode ser regra, porque senão ela se destrói a si mesma. Por isso é claro que não devemos mentir. Em momento algum. Em hipótese alguma. Será? Por que mentimos assim mesmo? Apesar de toda esta argumentação, o fato é que mentimos com frequência. Uns mais, outros menos, é fato. Então, de duas uma. Ou somos ignorantes e não sabemos viver, servimos-nos de uma razão viciada e erramos a cada mentira, ou então a mentira nos parece, em situações concretas da vida, muito conveniente. Conveniência nossa, do mentiroso, mas também conveniência do outro, aquele que também se beneficiará da nossa mentira, a quem pretendemos proteger da verdade. Comecemos pelo mais comum. Mentir para atender à conveniência de quem mente. Conveniência do canalha, que age mal com vistas a um benefício próprio. Daquele que só nega suas verdadeiras intenções para fazer crer no que não pretende e auferir benefícios desta falsa crença. Conveniência do chavequeiro, do paquerador, que com escopo de cópula singular faz crer em projetos de longa duração, com direito a nomes para a prole, bairro e arquitetura da futura residência e envelhecimento compartilhado. Sempre se poderia argumentar que as delícias proporcionadas por uma aproximação física prazerosa com um parceiro desejado têm total primazia quando comparadas às miudezas de vidas a longo prazo. Afinal, sempre passam tantas coisas pela nossa cabeça quando cogitamos sobre o futuro. Nossas expectativas são quase sempre tão confusas, tão fugazes. Podemos deixar de querer rapidamente aquilo que com muita intensidade almejamos para nós num instante qualquer. E convenhamos, ninguém quer as mesmas coisas antes e depois de um orgasmo. Mentir por conveniência nossa, com certeza. Mas também por conveniência do outro, do interlocutor, da vítima, que terá no afastamento do real lesivo, proporcionado pela mentira, um unguento, uma sobrevida, um instante de alívio, ainda que temporário, um bálsamo protetivo face à tristeza que supostamente ensejaria a verdade. Para quando a sinceridade parece cruel demais. Será que um doente em estado terminal precisa mesmo de relatos verídicos?
E você, senhora? Na hora de dar um fora em seu parceiro, no momento de se justificar, precisa mesmo revelar que encontrou outro com melhores condições de proporcionar prazer? Com apetrechos e dotes que não consegue tirar da cabeça? Precisa falar daquela linguetada em diagonal acompanhada do atrito com a ponta do nariz que fez badalar os sinos da Catedral de Notre-Dame, mesmo longe de Paris? No número de investidas por encontro, sobretudo para um marido de mais de uma década de pegada frouxa, esporádica e inconsistente, que nunca fez tocar nem a campainha de casa. Será tão necessário assim passar em revista os talentos e competências profissionais do pretendente, do sucesso econômico, vencimentos diários superiores ao minguado salário docente, da farta cabeleira face às fracassadas tentativas de implante? Você imagina as causas do novo amor, ou pelo menos os atributos determinantes da troca, mas na hora de justificar ao incrédulo cônjuge sua decisão, você mente. Diz que o problema é com você, que não se sente à altura, que o outro é legal em demasia, que se pudesse escolher alguém para passar a vida eterna, não hesitaria em procurá-lo novamente. Mentiras, por compaixão. Porque a verdade pode agredir muito, e muitos de nós não suportamos dar causa à tristeza do outro, seja o outro quem for. Resumindo, parece óbvio que a mentira não convém, e ao mesmo tempo, parece inevitável mentir. Não é mesmo fácil aprender a viver. É muito diferente de aprender geografia ou eletricidade, porque no caso destas e de outras ciências, mesmo que suas leis possam ser a qualquer momento falseadas por alguma experiência superveniente, enquanto são leis, contam com grande adesão. Já sobre a melhor forma de ação na convivência, as discordâncias são onipresentes. Toca Livros. Baixe o aplicativo e termine essa história conosco.